Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando a nossa semana de aula. Eu espero que vocês estejam sempre atentos às nossas aulas, tá certo? Isso é muito importante para o aprendizado de vocês, tá? A nossa aula de hoje será de artes, tá? A gente vai trabalhando um assunto bem interessante. Enquanto você está preparando o seu material, eu vou estar compartilhando o slide com vocês, tá bom? A nossa aula de hoje de artes, do dia 7/6, vamos estar falando sobre o foco narrativo, tá? Esse assunto ele se encontra lá na página 66 do livro de artes. Se vocês quiserem estar acompanhando, tá? É muito importante. Vamos lá, o que é foco narrativo? O que é que está ligado a isso, né? Por que se chama-se de foco narrativo? A gente vai trabalhar agora com teatro, tá? O nosso assunto agora de artes estará envolvido com teatro. O foco narrativo é a visão adotada pelo narrador ao contar uma história, tá? Então, isso significa foco narrativo. O foco narrativo, ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa, né? Nós temos essas duas opções. Ou pode ser na primeira ou pode ser na terceira pessoa. Primeira pessoa, quando é que nós vamos saber e identificar, né, que está se tratando da primeira pessoa? Quando o narrador, né, participa do que está sendo narrado. Então, quer dizer, quando o narrador ele está fazendo parte da história, né, da qual está sendo narrado, ele está se referindo à primeira pessoa. E terceira pessoa, quando é que eu vou saber, né, que está aí interligado na terceira pessoa? Quando o narrador não participa da história, né? Então, quando ele não está na narrativa, tá? Então, isso ele vai estar na terceira pessoa. O narrador, né, personagem, conta a narrativa sob o seu próprio ponto de vista, né? Então, o narrador, ele vai contar a história, né, sobre o seu ponto de vista. Quer dizer, ele vai falar, ele vai, digamos assim, narrar conforme a sua ideia, os seus pensamentos, tá? O narrador personagem, né? A gente vai estar falando agora sobre alguns tipos de narrador. O primeiro narrador que a gente falou foi o narrador personagem, né? E já agora, esse aqui a gente vai estar falando do narrador, personagem, testemunha. A gente vai estar falando sobre isso agora, tá? O narrador, personagem, testemunha, conta a narrativa sob seu próprio ponto de vista e faz parte da narrativa. Então, isso aí já é um outro tipo de narrador, né? A gente está vendo aqui alguns tipos de narrador da qual ele vai fazer parte da história. Então, esse narrador aqui, ele vai ser um narrador testemunha, ele vai testemunhar a sua narrativa, né? Só que no próprio ponto de vista dele. O narrador observador, como é que será esse narrador observador, né? Já o narrador observador, ele vai contar a narrativa sobre o próprio ponto de vista. Quer dizer, mas não faz parte da história. Quer dizer, ele vai observar, ele vai analisar, depois ele vai contar a sua narrativa, né, sobre o seu ponto de vista, mas não fazendo parte ali da história.
O narrador intruso, ainda tem esse, né, gente? O narrador intruso. Como é que a gente vai identificar esse narrador intruso? Já o narrador intruso, além de observar e contar, ainda faz comentários, né, sobre os acontecimentos que narra. O que é que ele vai fazer? O intruso é aquele que se mete, que está ali envolvido no assunto sem ser chamado. Então, o narrador intruso, além de observar, né, toda aquela história, toda aquela narrativa, né, ele vai contar ainda e ainda vai fazer comentários sobre aquele acontecimento. Então, ele vai narrar, porém, em cima de sua narração, ainda vai ter os seus comentários. Agora a gente vai ver o narrador onisciente. Ainda tem esse tipo de narrador. Ainda tem esse tipo de narrador. Vamos lá. O narrador onisciente é aquele que, além de narrar os acontecimentos, ainda conhece toda a história. Quer dizer, ele vai narrar aquela história, mas antes dele narrar aquela história, ele já sabe todo o contexto que se vai se passar. Todos os acontecimentos. Tudo aquilo que está envolvido, né? Então, ele já sabe. Então, por isso que é chamado de um narrador onisciente, porque ele está ali, né, presente aos acontecimentos, tá bom? Então, a gente citou aqui 5 tipos de narrador. O primeiro narrador que nós citamos foi aquele narrador personagem, né? O outro já foi o narrador personagem testemunha. Terceiro, a gente falou também do narrador observador. Depois nós falamos do narrador intruso. E agora, por último, a gente falou sobre o narrador onisciente, né? Então, há esses 5 tipos de narrador. E isso, gente, está envolvendo o que é o teatro. Tá? A gente vai falar até um pouquinho, eu vou estar identificando para vocês, né, em relação a isso, ao teatro. Ó, aqui, nessa imagem, ele vai fazer parte do teatro. Nós sabemos que muitos artistas, né, eles, para hoje estar no seu destaque da fama, a escola inicial foi o quê? Foi o teatro, né? Muitos atores, atrizes, até mesmo cantores, né? Eles tiveram a sua oportunidade de apresentar, né, o seu talento aonde? No teatro. Por quê? Porque no teatro eles vão identificar, né, o seu talento e vão aprimorar aquele talento que já existe dentro deles. Ó, aqui, né, se torna-se uma peça. E o teatro, ele vai envolver todo um contexto, toda uma história, né? Ele vai trabalhar com histórias diferentes, um drama, né? Ele vai trabalhar uma comédia, tá? Um romance. E tudo isso está envolvido no teatro. Claro que para se tratar de um teatro, eles fazem com que o personagem ele venha incorporar, né, na sua fantasia. E que eles são caracterizados e adaptados à história que vai ser contada, né? Então, aqui a gente vai mostrar um pouco do que se envolve no teatro. Ó, aqui já demonstra outro tipo de cena, né? Outro tipo de teatro envolvido, a gente pode identificar uma comédia, né? Por quê? Porque a gente vê cenas engraçadas, né? Risos, né? Pelas cores ali sendo tratadas, né? Então, ele está trabalhando um pouco que a diversão. E assim é um teatro. Podemos perceber, né, que quando nós estávamos nas nossas aulas presenciais, a gente trabalhava muito essas histórias, né? Vocês lembram quando a gente trabalhava aquelas histórias que eram narradas, né, por uma pessoa, e o restante dos professores, eles faziam o quê? Tudo aquilo que a história estava sendo narrada.
que a história estava sendo contada. Então, vocês não ouviam a nossa voz, vocês viam os nossos gestos. Muitas vezes o teatro ele trabalha isso também, né? Tem aquela narração e os outros eles vai só ensinar aquilo que está sendo narrado, aquilo que está sendo apresentado. Então, não sei se vocês lembram de algumas histórias que nós contávamos, né? Principalmente quando nós trabalhávamos do livro, trabalhávamos também de La Criança, Páscoa, Circo, né? Então, a gente trabalhava muito com as contações de histórias, né? A gente contava as histórias e levava para vocês verem um pouco. Então, era trabalhado de várias formas. A gente colocava, às vezes, algumas músicas e fazia toda aquela encenação daquela música, né? Então, isso tem a ver com teatro, isso tem a ver com as nossas apresentações, né? Até mesmo vocês também já tiveram oportunidades, né? De estarem se apresentando, fazendo parte um pouco dessas histórias, dessas peças teatrais que nós apresentávamos na escola, que eram bastante divertidas, né? Então, o nosso conteúdo de artes, ele vai estar envolvido com isso, com o teatro. Aí muitas vezes, mas eu tenho vergonha, eu não vou saber, né? Então, o teatro ele trabalha isso, com que as pessoas elas venham diminuir essa timidez, né? Que elas vão se apresentar, né? Sem envolver essa timidez. Olha aqui essa daqui. Aqui já vai contar outro tipo de história, né? Para enfatizar já outra história, outra encenação. Então, o cenário, ele conta muito com aquilo que vai ser apresentado. Quando a gente vai apresentar algo, a gente tem toda aquela preocupação, né? Nas roupas dos personagens, no cenário, né? Então, tudo isso faz parte da história. Se a gente, cada detalhe que fizermos, né? Para ser contada aquela história, a gente vai perceber o quanto está sendo envolvido, né? Em quantas coisas, cada detalhe vai fazer parte da história, para quem esteja vendo aquela história, possa entender, compreender aquilo que está sendo contado, aquilo que está sendo falado. Ó, aqui já se pode perceber, né? Um teatro mais clássico, né? Assim, mais um pouco tradicional, né? Um pouco assim fora, né? Assim dos hábitos, assim. Então, o teatro, a história em si, ele vai ter vários tipos, várias cenas, e aqui é algo mais clássico, né? Então, esse também é um tipo, né, de teatro. Agora nós vamos para a hora da atividade, tá? A gente compreendeu um pouco sobre o nosso assunto de hoje, né? O foco narrativo, como narrar uma história, quais são os tipos de narradores que existem numa história, tá? E agora a gente vai focar na nossa atividade. Vamos lá, turma? Na nossa atividade de hoje, ela vai iniciar na nossa página 67, tá? Então, o que eu quero que vocês façam nesse momento? Vocês coloquem na página 67 para a gente já dar início, né, às explicações, para que você não venha ter dúvidas, porque é muito importante, gente, quando se tem a explicação, porque você não fica com dúvidas na hora de realizar a atividade, tá? Então, vamos lá. Observe a cena e conte o que está havendo na visão de pelo menos 2 personagens diferentes. Olha aqui. Tem uma cena, tá? Tem uma cena. Nessa cena, vocês vão contar na visão de 2 personagens diferentes, tá? Como assim? Você vai escrever, como a gente falou sobre os tipos de narrador. A gente falou dos narradores, né? Personagem, narrador, personagem, testemunho, narrador, observador.
E cada um deles tem uma função, certo? Com base nisso, você vai contar essa história que vocês estão vendo na imagem de duas formas diferentes, tá? Em duas visões diferentes, tá? Você pode colocar, né? O que é que você está vendo qual a sua visão em relação à imagem? Aí você pode contar. É uma história que está relacionada, né, ao momento triste, dramático. O que é que está vendo nessa cena, né? E você também pode contar na forma de outra visão, tá? Tem que ser em duas formas de visões diferentes. Pesquise e leia a história. O Lobo e os Sete Cabritinhos, dos irmãos Grimm. Em seguida, reescreva o texto adotando o lobo como narrador. Tia, eu nunca ouvi falar nessa história. Pronto, o que é que diz aqui? Por isso que diz pesquise e leia. Então, já que você nunca ouviu falar dessa história, o que é que você vai fazer? Você vai pesquisar, ler a história, O Lobo e os Sete Cabritinhos. Após ler essa história, todos vocês, claro, eu acredito que têm acesso à internet. Então, não há desculpa de você dizer que não conhece a história, porque você pode conhecê-la agora, né? Só pesquisar na internet. Depois que você pesquisou, você vai reescrever. Você vai contar a história toda? Não, você não vai contar a história toda. Você vai reescrever, tá, a história resumidamente. Você vai resumir a história. Só que você vai colocar o lobo como narrador. Vocês estão entendendo? Lê a história, após ler a história, conta aqui a história resumidamente, só que colocando o lobo como narrador. Terceira questão. Pesquise e leia o texto João e Maria. Olha aí, alguns de vocês até podem estar conhecendo essa história. Pesquise e leia o texto João e Maria, dos irmãos Grimm, também. Em seguida, identifique as diferentes personagens da ilustração do texto e escreva as versões dessa história contadas pelo pai, pela Maria, pelo João e pela bruxa, tá? Então, você vai pegar, você vai pesquisar, ler a história, caso você não conheça, né? Então, tem a oportunidade de conhecer também, só que vocês irão, né, identificar os diferentes personagens conforme as ilustrações, tá? Aí você vai escrever as versões das histórias que são contadas pelo pai, pela Maria, pelo João e pela bruxa. Só um pouquinho resumidamente, não é necessariamente você contar toda a história. Você resume cada personagem, a fala de cada personagem, tá? Quarta questão. Observe a cena e crie uma história. Depois, reconte-a sob a visão de outro personagem acrescentando algo novo. Tem uma imagem. Através dessa imagem, o que você irá fazer? Você vai contar uma história. Tem um quadrado bem do lado da imagem e você vai contar essa história, tá? É tanto o quadrado bem pequenininho, gente. Então, não é necessariamente fazer uma história longa. Faz uma história curtinha mesmo. Depois que você tiver criado essa história, você vai recontar, só que de outra forma, usando outros personagens e acrescentando algo que você queria ter acrescentado na primeira história que você criou, mas não teve oportunidade, tá? Então, é como se você contasse a história, né? Só que de duas formas diferentes. Você cria a história com a mesma imagem, só que de duas formas diferentes. Quinta questão. Escreva o que está sendo solicitado. Vamos ver o que é que está sendo solicitado. Uma narrativa da história de O Patinho Feio. Então, você vai narrar a história do Patinho Feio. Se necessário, faça a leitura dessa história. Tia, eu não conheço a história do Patinho Feio. Não sei nem como é. Pronto. Não sabe?
vai na internet, vê a história do Patinho Feio. Terminou, conta aqui como é a história do Patinho Feio. No item B, você vai reescrever a história do Patinho Feio, só que usando outro título. Você vai reescrever a narrativa do título O Patinho Bonito. No primeiro, você escreveu, né, a narrativa da história do Patinho Feio. Agora você vai inverter no item B, você vai colocar o contrário. Agora é a história do Patinho Bonito. Existe essa história? Não, gente, não existe. Vocês que vão estar reescrevendo uma nova narrativa através do O Patinho Bonito, tá? Como se você estivesse criando uma história com esse título, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade de hoje, tá? Faça com capricho e até a nossa próxima aula.